Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa: como tem sido a relação da gente com os nossos pais? Um silêncio sepulcral. Você sabia que existe um mandamento no Decálogo, nos 10 mandamentos? Sabe aquela parada? Você viu aquela novela dos 10 mandamentos? Não viu? Ainda bem. Mas você leu na Bíblia? Você já ouviu na Bíblia uma parada de 10 mandamentos? A tábua dos 10 mandamentos. Moisés ficou com raiva, teve ataque de pelanca, quebrou. Deus teve que escrever tudo de novo. Um dos mandamentos, o 5º mandamento é: honra pai e mãe. Então, olha só como que isso é importante. Um dos 10 mandamentos, Deus falou especificamente para quem tivesse relacionamento com Ele, quem quisesse ter um relacionamento saudável com Ele, tem que honrar pai e mãe. Arthur já falou amém, aleluia. Isso aí, Arthur. E aí, qual o propósito? Qual o propósito desse mandamento? Por que o 5º mandamento é honrar pai e mãe? Por que Deus faz uma parada dessa? Não é uma porção de coisa maneira que Deus poderia escrever, aí vem lá falando uma porção de coisa, de repente, 5º mandamento: honra pai e mãe para que tudo te vá bem e para que os teus dias se prolonguem na terra. Paulo vai falar depois que é o primeiro mandamento com promessa. O que é isso? É o primeiro mandamento que a gente vê na Bíblia, que atrelado a ele tem uma promessa. Se você colocar isso aqui em prática, vai acontecer isso e isso com você. Honra pai e mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra, para que tudo te vá bem. Então, um dos propósitos do 5º mandamento é nos dar uma noção de que a gente está conectado, não tem como, a gente vai estar sempre conectado a instâncias superiores, a pessoas que exercem de alguma forma cuidado, autoridade sobre a nossa vida. Então, honrar pai e mãe já começa a nos ensinar que quando eu tomo consciência que existo, que Deus colocou alguém na minha história, na minha vida, para tomar conta da minha vida, mas eu tenho que me submeter a essa pessoa. O 5º mandamento me ensina a me submeter a todas as autoridades constituídas, sejam elas governamentais, profissionais. Se você chegar lá no ambiente de trabalho achando que vai fazer o que você quer fazer, a não ser que você seja o dono da empresa, aí beleza. Mas se você é um funcionário, se você está ali para prestar um serviço para alguém, então esse mandamento aqui vai te ensinar a sobreviver na face desse planeta redondo e azul. Então o 5º mandamento ajuda a gente a ter uma noção de submissão às autoridades. A prática do 5º mandamento nos ajuda em todos os círculos de relacionamento interpessoal. Né? Pensa em qualquer tipo de relacionamento, essa coisa de saber honrar quem está mais tempo na estrada que a gente, quem tem mais cabelo branco que a gente, quem está num cargo diferenciado do nosso dentro da atividade eclesiástica. E isso repercute igualmente no nosso relacionamento com o Pai Celestial. Então Deus sabia, se esses caras que estão aqui não aprenderem a honrar pai e mãe, eles vão honrar Deus. Não vai. Se a gente não aprender a honrar pai e mãe, que está ali, que dá comidinha, que troca fralda, eu não sei se você já viu uma fralda recheada, mas é a verdadeira visão do mal. Então, aí você imagina, cara, ele fez isso, meu pai e a minha mãe fizeram isso vários anos, até eu aprender a não usar mais isso. Se você não aprende a honrar pai e mãe, que limpou a sua busanfa vários anos, cara, como é que você vai honrar Deus? Como é que você vai aprender a amar, se submeter à autoridade de Deus, entender que o que Deus está falando para você é importantíssimo para a tua vida, que você tem que colocar em prática? E aí a gente vai encontrar na Bíblia várias passagens, vários apontamentos que reforçam isso que eu estou falando para vocês. Então, anota aí, se você está com a tua Bíblia digital ou de papel, ou se você faz a anotação, o mandamento de honrar pai e mãe aparece muitas vezes na Bíblia. A primeira vez que isso aparece está em Êxodo 20, versículo 12. Êxodo, lá no Antigo Testamento. Assim que a galera saiu do Egito, estava todo mundo lá no deserto. E aí, que parada que a gente vai fazer agora? Aí
Deus deu essa palavra aqui para Moisés. Êxodo 20, 12. Eu vou falar 4 passagens para você anotar. Êxodo 20, 12. Deuteronômio, olha que nome bonito. Deuteronômio 5, 16. Mateus 15, 4. E Efésios 6, 2, 3. Não sei se vocês fazem aqui. Alguém aqui desse lado vai ler para mim Êxodo 20, versículo 12. Alguém aqui vai ler Deuteronômio 5, 16. Depois, um lá de trás vai ler Mateus 15, 4. E o outro lá de trás, isso, você que olhou para mim, Efésios 6, 2. Vamos lá, Êxodo 20. Levanta, fica em pé, fala o nome, se apresenta e lê para a gente. Ih, Marcão tocando uma bagunça aqui na parada. Depois vai ser você, vamos prestar atenção. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de teres vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém, valeu. Deuteronômio, nome é de ordem. Então, assim, novas ordens. Moisés está falando de novo para o povo que estava andando com ele, reforçando algumas ordens. Então, ele vai falar exatamente isso do que o Eloy leu para a gente, já com um plus. Deuteronômio, quem achou Deuteronômio 5,16? Vai, Jatobá, pode ler. Isso, manda ver. Dropa a leitura agora. Honra teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longas vidas e tudo te vá bem na terra que o Senhor Teu Deus te dá. Isso, valeu, Gabriel, show. Mateus 15, 4. Agora é Jesus falando para os discípulos dele. Mateus 15, 4. Quem aqui desse lado? É pequenininho. Sagacidade, rapidez, vamos lá. E depois eu vou pedir Efésios 6 aqui. Hein? Isso, valeu, Diogão. Mateus 15, 4. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe. Amém. Só até aí. Viu como é que era? Rapidinho, olha lá. Diogão mandou ver. Mas vocês conseguem perceber? Isso agora foi Jesus falando para os discípulos dele, já aqui, contexto da nova aliança. Só para a gente não perder a noção, quem que escreveu essas paradas da antiga aliança? Quem que inspirou os homens a escreverem a antiga aliança? Jesus escreve toda a Bíblia, o Espírito dele inspira toda a palavra. Então não existe diferença, não tem a menor diferença do Deus do antigo para o Deus do novo, é a mesma pessoa. Efésios 6, alguém aqui? Pode mandar ver. honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento que promete. Não, agora pode ler mais um pouquinho, Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso, beleza. Efésios 6, quem está falando isso aqui? Apóstolo Paulo. Preste atenção, agora olha aqui para mim, para de zoar o irmão agora. Apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja cristã. Aí Paulo fala isso, filhos, obedeçam seus pais, pois isto é justo. Paulo está escrevendo especificamente para quem está no status de filho. E se você está aqui me olhando nesse momento, tenho certeza absoluta que você é filho de alguém. Você não nasceu de chocadeira de nenhum projeto genético aí esquisito. Não, você com certeza tem um pai e tem uma mãe. Aí Paulo está escrevendo para uma igreja de cristãos. Filhos, obedeçam a seus pais. E a congregação diz amém. Glória a Deus. Xanaia. Pois isso, aí Paulo ainda completa, pois isto é justo. Isso é justiça. Um filho obedecer aos pais é justiça. Aí ele repete as palavras do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Aí Paulo fala, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Irado, maneiríssimo isso aqui. Mas vamos lá, na prática, o que significa honrar pai e mãe? Honrar é mostrar um respeito. Mas um respeito, como vocês viram nesses textos aqui, que está intimamente ligado a quê? Obediência. E obediência está ligado intimamente a quê?
amor. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Tá vendo? Honrar pai e mãe, tá de uma mão tá ligada na obediência, a outra mão tá ligada no amor. E quem é o nosso exemplo máximo, perfeito, eterno, de humanidade a ser seguida? Jesus. Jesus honrou e obedeceu a sua mãe Maria. Jesus honrou e obedeceu José, que era o seu padrasto. Jesus aprendeu o ofício do seu padrasto. Imagina você sentar numa cadeira feita por Jesus. Que isso, hein? Não ia ter nem dor nas costas. Se tivesse, já curava, né? Na hora de... não rola. E Jesus foi chamado por Deus de esse é o meu filho amado, em quem eu muito tenho prazer nele. Por quê? Jesus honrou também o seu Pai Celestial. Obediência, honra é levar a obediência a sério. Paulo fala em Filipenses 2 que Jesus foi obediente até a morte. Jesus levou essa parada de honrar Pai, o seu Pai Celestial, até as últimas consequências. Então, honrar aos pais e honrar a Deus vai estar sempre associado, intimamente ligado a essa questão de obediência. E a nossa natureza adora obedecer, não é verdade? Né? Você olha aquela plaquinha, não pise na grama, né? Não dá uma vontade? Parece que a perna fica possuída, um encosto que incorpora ali e a sua perna quer pisar na grama. A nossa natureza adora a desobediência. Adora a desobediência. Então, a obediência é algo intencional que a gente vai ter que buscar. Nossos pais humanos nunca serão perfeitos no exercício da missão deles de serem pais e mães. Eu sou pai há 25 anos e eu reconheço minhas inúmeras falências. Quem ensina a gente a ser pai e mãe? São os filhos. Não existe cursinho para ser pai. Não existe. Não tem. Quem ensina a gente a ser pai são os filhos. Então eu reconheço que um pai não vai ter perfeição. Mas Jesus nos ensina que nossos pais merecem a nossa honra. Nós, filhos, temos que honrar os nossos pais. Para o bem ou para o mal, os pais são sempre um grande exemplo e influência na vida da gente. Às vezes um pai abençoa a gente com um anti-exemplo. Eu quero ser completamente diferente do meu pai. Tudo que meu pai fez a vida inteira comigo, com a minha mãe, com os meus irmãos, esse exemplo dele eu não quero seguir. Você nem sabe, mas até o anti-exemplo do seu pai te abençoou. Aí, outras passagens bíblicas. Olha só o que Provérbio, no primeiro capítulo de Provérbio fala, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Lá no Novo Testamento, Colossenses 3, o apóstolo Paulo falando para uma igreja cristã. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. E aí, aqui em tudo, nem preciso mais fazer aquela brincadeira que eu fazia, né? Vocês sabem o que significa tudo na língua grega? Tudo, então, Paulo está falando, obedeça os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pode até não te agradar, eu também sou filho, muitas vezes eu tinha que obedecer na marra. O velho Adão desesperado aqui dentro, não obedece não, mas tinha que obedecer. A desobediência aos pais, preste atenção nisso. Você que está aí já, luta por encosto não encostar em você. Olha o que a desobediência aos pais, olha em que texto que ela entra no Novo Testamento. Paulo falando para Timóteo, um discípulo dele, Paulo fala o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 3. Timóteo, saiba disso, nos últimos dias, quando o bicho estiver solto, Jesus estiver quase voltando, quando a vida na face da terra tiver praticamente um inferno. Aí Paulo fala o seguinte para Timóteo, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. A desobediência aos pais está listada numa abominação.
Então, a gente, como cristão, como jovem cristão, você tem que fugir de toda a possibilidade de ser encontrado dentro dessa lista aqui. E aí, como que eu e você temos vivido o quinto mandamento? Você já teve um tempo aí para refletir, né? Eu comecei a falar, com certeza você começou a pensar nesse relacionamento cândido que você tem em casa com seus pais, quase uma Disneylândia. Né? Ei, Mickey! Então, como que você tem vivido o quinto mandamento? Honrar pai e mãe é uma decisão de amor aos seus pais. Mas, principalmente, é uma atitude de amor e de obediência a Deus. Foi Deus quem mandou a gente fazer isso. Ele não deu uma sugestão. É o quinto mandamento. Nossos pais são o primeiro sinal de cuidado de Deus com as nossas vidas. A gente tem uma dívida eterna com os nossos pais. Você já pensou nisso? Se não fossem eles, né, terem dormido lá, vocês sabem o que eles fazem quando estão dormindo. Então, vocês não tinham nascido. Né? Já pensou nisso? Pô, que filosofia, né? Que parada. Vocês não existiriam se Deus não tivesse unido o seu pai com a sua mãe. Então vamos lá, na prática, quando a gente é criança, como que uma criança faz para honrar pai e mãe? Uma criança tem que obedecer incondicionalmente aos seus pais. Incondicionalmente. Tem pai que faz muito mal para uma criança quando fala, neném quer comer ou não quer comer? Meu irmão, neném vai comer. Né? Neném vai comer. Neném. Então, neném não tem escolha. Neném vai vestir isso aqui que papai botou neném. Neném. Né? Fabrício vai perguntar para Arthur quer comer gilozinho? Quer comer giló? Não, Arthur vai comer giló. Vai comer giló. Não vai comer, comeu. Então, a forma mais simples de honrar pai e mãe é obedecer. Uma criança obedece pai e mãe incondicionalmente. Esse é o dever de toda criança. A grande maioria dos pais, olha, viu, cuidado, a grande maioria dos pais quer o melhor para os seus filhos. Tá? Eu vou deixar os pais fora da curva, pais violentos, pais com problemas psiquiátricos, essas paradas, para a gente conversar sobre isso no final. Mas a grande maioria dos pais, a ordem natural, aquilo que ainda não foi muito afetado pelo pecado, no natural é a gente encontrar o pai querendo o melhor para os seus filhos. Então, quando você é jovem, na idade de vocês, mas ainda totalmente dependente dos pais, o que vocês têm? Como que vocês honram pai e mãe? Obedecendo incondicionalmente aos seus pais. Aí, à medida que vocês vão crescendo e ganhando independência intelectual, essa é a grande diferença desse auditório aqui para o Oceânica Kids. Né? Estou falando com amor com vocês. A grande diferença é que aqui vocês já conseguem analisar o mundo à volta de vocês, pensar, questionar, ter uma independência intelectual diferente até dos seus pais. Então, à medida que a gente vai crescendo, ganhando independência intelectual, esse relacionamento com os pais vai mudar. Então, em vez de uma ordem, vai comer jiló, né? Guardou o exemplo do vai comer jiló? Você fala, poxa, pai, eu te amo, mas o jiló não me proporciona muito alegria no meu processo digestivo. Né? O que está rolando aqui? Uma argumentação e amor, com respeito. Mas isso o pai falar, mas meu amor, só tem jiló para a gente comer. Então vou dar graças a Deus pelo jejum que eu vou fazer. Né? Pelo jejum. Falou, pô, papai, eu te amo tanto, vou guardar o meu jiló para o senhor jantar, na hora do jantar. Então, os filhos que honram os pais, ouvem e que ouvem o conselho dos pais, cara, vocês vão evitar muitos erros. Uma coisa terrível que o pecado causa na gente, principalmente na idade que vocês estão vivendo agora, é que vocês têm a absoluta certeza que vocês sabem mais que os seus pais. Isso é mentira de Satanás. Vocês sabem até muita coisa, mas não sabem mais que os seus pais. Os seus pais têm uma hora de voo que a vida deu para eles que vocês ainda não têm.
Então, quando vocês pelo menos param para ouvir o que seus pais têm a dizer, vocês já estão ganhando com isso. Porque vocês têm condição de não cair, não pisar no mesmo buraco que os seus pais pisaram. Então, os pais constituem a primeira autoridade criada por Deus sobre nossas vidas. Quando nós desobedecemos aos nossos pais, nós estamos desobedecendo a Deus. Lembrem, eu não estou falando dos casos de fora da curva. Vou chegar lá no final, a gente vai falar sobre esses casos. Então, eu não estou falando com isso em obediência cega e restrita. E o pastor falou que a gente tem que... Ai, papai! Não. Principalmente quando os conselhos e achismos dos nossos pais são radicalmente contrários aos apontamentos bíblicos. Então, a Bíblia também fala que, às vezes, os nossos pais mandam bola fora. Estou aqui assumindo. Eu sou pai há 25 anos, tenho 2 filhos. Meu irmão, já mandei muita bola fora. Já tive que pedir perdão várias vezes para os meus filhos. Várias. Acho que eu erro mais que acerto. Graças a Deus pela graça. Né? A graça é que faz o trabalho maravilhoso, a paz de Deus. A Bíblia fala que os pais muitas vezes mandam bola fora. Ó. Efésios 6, versículo 4. Paulo falando para uma igreja de cristão, falando para pai cristão. Pais, não irritem seus filhos. Paulo está sendo bem claro. Pai, olha só, não enche, não perturba o juízo do teu filho. Deixa de ser chato. É isso, traduzindo, não podia falar assim. Ele fala, pai, olha só, não irrita o seu filho. Antes, criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Qual é a referência? Criar na instrução e no conselho do Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro fala que vale muitas vezes obedecer a Deus do que aos homens. Se o que está sendo mandado para a gente, se a ordem que nos foi dada é algo que é radicalmente contrário ao que Deus nos instruiu na sua palavra, a gente está coberto pelo próprio Deus para questionar. Agora, é algo que afronta os valores do reino de Deus, não é algo que afronta os valores do seu umbigo. Né? Que às vezes a gente vira bicho dentro de casa porque o seu reino é que está sendo constrangido. O que a gente deve obedecer sempre de forma rápida e sem lenga-lenga é uma instrução de um pai movido pela instrução do Senhor. E muitos pais que ainda não conhecem a Cristo dão instruções para a vida da gente que a gente tem que obedecer. São instruções lícitas, são apontamentos claros que têm tudo a ver com o cuidado de Deus para a vida da gente. Tem muito jovem aqui na igreja que é o cuti-cuti de Jesus, mas dentro de casa inferniza a vida dos pais. Quem já passou por algum batismo aqui que eu fiz, eu sempre pergunto aos pais, né? A pessoa leva os pais, isso aqui são meus pais. Aí eu pergunto mesmo para os pais. Depois que ele começou a caminhar com Jesus, ele mudou para melhor? Né? Quem já foi batizado? Né? Lembra? Eu não perguntei isso para os seus pais? Porque se não mudou para melhor, vamos orar para repreender o encosto agora. Bom, começou a andar com Jesus. Eu pergunto para os pais, melhorou? Não, pastor, não melhorou nada. Então está com defeito de fábrica. Vamos trocar esse negócio aqui, está ruim. Aí não, né, coração? Aí não, né? Você diz para os seus pais que é cristão, que é crente, decorou uma porção de música maneiríssima, né? Toca guitarra, Flying V, né? Carlinhos Hendrix. Meu irmão, em casa você tem que ser bênção. Em casa tem que ser bênção, né? Amém? Aleluia, aleluia, amém. Isso, é isso aí. Não concorda? Não diz amém para mim, né? Entenda, é possível ser honesto e discordar dos pais sem mostrar desrespeito. O problema é que, na maioria das vezes, a gente discorda dos nossos pais manifestando desrespeito. Isso não é bíblico. Não é isso que Deus quer. Então, o que a gente tem que ter? A primeira coisa que você tem que ter quando você quer discordar de alguma coisa dos seus pais, cuidado com a sua linguinha. Cuidado com a língua, cara. Você está falando com alguém que foi separado por Deus para tomar conta da tua vida. Então, quando você for falar com uma autoridade constituída sobre a tua vida, cuidado com a tua língua, com o teu jeito de falar. Se você é filho, se diz cristão, você tem a obrigação, presta aqui atenção, não dispersa não, luta aí, é luta espiritual.
Você tem a obrigação de ser cordial e educado com seus pais. Você tem que ser amável, absolutamente educado. Mesmo que você não seja, se esforça para ser educado, cordial, gentil ao dirigir a palavra para os seus pais. Em vez de atacar quando você estiver sendo irritado, se acalma primeiro, foca no problema e pensa, cara, Jesus está vendo essa parada toda que está rolando agora aqui em casa. Então, fala, pai, só um instantinho, tem que ir ali no banheiro rápido. Aí você vai no banheiro, fecha a porta, ora, Senhor, me ajuda. Eu estou vendo Jesus aqui de um lado, Marcão me oprimindo do outro, Senhor, me ajuda. Então, você tem que conversar com seus pais como se você estivesse conversando com Jesus. Essa é a referência. Não vai dar ruim. Se você fizer isso, não vai dar ruim. Você também pode mostrar respeito, lembrando e agradecendo aos seus pais pelas coisas boas que eles fizeram por você. Mostrar gratidão é uma forma de honrar pai e mãe. E outra coisa, vamos falar real. Olha só, criar um filho de Adão, né? Aqui nesse auditório só tem filho de Adão. DNA do Éden, caído. Meu irmão, é difícil pra caramba transformar vocês em seres humanos. É uma missão dificílima. Não é um parque de diversão transformar isso que aparece na maternidade num ser humano. É difícil. Então, nós pais, nós ficamos muito felizes com expressões de gratidão por parte dos filhos. Quando a gente é adulto, quando a gente é adulto, se você não está mais debaixo de nenhum tipo de dependência, nem financeira, nem geográfica, nem emocional dos seus pais, então a gente pode falar, esse camarada aqui é adulto. Ele pode ter até 40 anos, mas se ainda está debaixo do cuidado da mamãe, se ele não sabe lavar roupinha, se ele fica, mãe, já tem almoço pronto. Então você pode ter 50 anos, pode ser um Neandertal. Meu irmão, você ainda é dependente de papai e mamãe. Agora, se você é um adulto totalmente independente, então você tem uma outra forma de honrar pai e mãe. Um filho adulto, mesmo casado, pode e deve honrar pai e mãe de diversas maneiras. Na medida que os pais vão envelhecendo, esse filho tem a obrigação espiritual de cuidar dos seus pais. Um filho adulto casado vai honrar pai e mãe de diversas maneiras, mas a melhor maneira, a Bíblia vai falar aqui em Timóteo, que é cuidando dos seus pais na velhice. Ajudar o pai e mãe a ter uma vida digna em todas as fases, principalmente na fase da velhice. 1 Timóteo 5, 4 e 8. Paulo falando para Timóteo, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A gente retribuir aos nossos pais tudo que eles nos deram a vida inteira. Versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo está falando que se um cristão que se tornou adulto não cuida dos seus parentes, não cuida do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, cara, isso é pior que um descrente. Isso é pior que alguém que ainda não conheceu Jesus. Jesus, antes de morrer, Jesus está no processo ali da crucificação, ele se preocupa com quem vai cuidar de Maria. Maria já idosa, ali aos pés da cruz, aquela cena terrível de desespero, seu filho sendo crucificado. Jesus olha para João e fala, João, olha para o lado. Aí ele olha para Maria, ele fala, João. Aí Jesus fala para João, João, esta é a sua mãe, cuida dela. Então, se Jesus manifestou esse cuidado com a sua mãe já na fase idosa, a gente tem que ter o mesmo cuidado. Eu me especializei, uma das especializações que eu fiz foi em gerontologia e saúde do idoso. Visitei vários asilos quando eu estava fazendo esse curso. E aí era assustador ver alguns idosos não recebiam visitas de ninguém ao longo de anos. E a gente sempre fica constrangido de ver, poxa, um velhinho ali.
E aí muitos que organizavam que a administração desses asilos falavam, ó, não necessariamente foi um bom filho, ou foi um pai amável. Então, a consequência, às vezes, é a solidão. Então, um filho cristão não pode abandonar seus pais, de forma alguma. O nosso mundo venera a juventude. Né? Todo mundo quer ser jovem para sempre. E aí o 5º mandamento vai na contramão desse sistema caído que idolatra a mocidade. A palavra de Deus nos exorta justamente a gente a respeitar e cuidar dos nossos idosos. Esse trabalho que a gente tem aqui de visita lá no asilo, Bom Samaritano, maravilhoso. Eu incentivo vocês, principalmente vocês, a galera aqui do UP, a tirar uma parte da sua vida, do seu final de semana, das suas férias, o que seja, para ir lá. Para ir lá cuidar, para ir lá servir, para ir lá ser bênção. É importantíssimo. Alguém falou por aí que os idosos são o único grupo discriminados do planeta do qual todos querem fazer parte. A única forma que tem de você não fazer parte do grupo dos idosos é morrer jovem. Quer morrer jovem? Não. Todo mundo quer ficar velhinho. Tem uma música do Queen que fala isso, Who Wants to Live Forever. Quem quer viver para sempre? Todo mundo. A gente nasceu com essa semente da eternidade no coração. Então é importantíssimo a gente começar, não esqueça da lei da semeadura. O que o homem plantar é o que você vai colher. Se você não planta cuidado com seus pais hoje, você acha que os seus filhos vão cuidar de você lá na velhice? Então, para obedecer o 5º mandamento, vamos lá para explicações práticas. Eu nem perguntei para o Clóvis quanto tempo tinha, eu estou à vontade, vamos até meia-noite. Quando vocês estiverem olhando para mim, eu prossigo. Então, uma aplicação prática. Cara, valorize os seus pais. Valorize os seus pais. Pensa aí, foi Deus quem colocou você debaixo do cuidado desse pai e dessa mãe que você tem aí na sua casa. Provérbios 7 fala que os filhos devem ter orgulho dos seus pais, nunca vergonha. Nunca vergonha. Aceite a autoridade deles sobre tua vida. Outra aplicação prática. Ainda mais se você é jovem, totalmente dependente deles, aceite a autoridade deles sobre tua vida. Entenda, um filho, e agora eu posso falar com o pai, meus filhos não estão aqui, cara, vocês não têm, essa é privacidade, esse é o meu quarto, é nada. Nem a roupa íntima que você está usando é tua, não é nada. Os seus pais deveriam ter acesso ao seu WhatsApp, ao seu computador, a tudo. Vocês devem tudo, a sua existência aos seus pais. Você não pode entrar no meu quarto assim, que isso? Quando um pai aqui na igreja me pergunta, ele não deixa eu entrar no quarto, eu falo, tira a porta. Tira a porta. Tira a porta. Agora eu entro, não tem porta. Cara, eu cresci, minha mãe é uma versão feminina de Capitão Nascimento. Mas, cara, eu adorei a educação que eu recebi. A gente morava num apartamento pequenininho, só tinha um único banheiro no apartamento. Cara, eu cresci a minha vida toda sem trancar a porta de banheiro. Então eu sabia que tudo que eu tivesse que fazer no banheiro tinha que ser rápido, porque a qualquer momento alguém poderia adentrar o recinto. Né? Dependendo do que eu tivesse fazendo no banheiro, a pessoa ia se arrepender. Né? Meu Deus! Foi por isso que meus pais me levaram para o evangelho. Falaram, esse menino está perdido. Então, aceite a autoridade deles, tenha respeito por eles. Então, muitas vezes isso tem a ver com a forma como a gente fala com os nossos pais. Então, é honroso você falar com seus pais de uma forma educada, cordial, respeitosa. Olha como que Deus leva isso a sério. Provérbio 30:17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Sinistro, filme de terror. Jason, né? Sexta-feira 13 a parada aqui. Isso aqui é Deus mostrando o seguinte, cara, olha só, eu não admito que você zombe do seu pai e da sua mãe.
Porque Deus sabe que se a gente faz isso com o nosso próximo, nosso semelhante, a gente vai fazer isso com ele. Não existe esquizofrenia no mundo espiritual. Não tem como você ter um comportamento em casa e com Deus ser diferente. Não tem como. Agora é importante frisar aqui, o que eu não falei, para ninguém sair daqui depois falando, o pastor falou aí, não, olha só, o que eu não falei? A autoridade dos pais não está acima de tudo. Ok? Eu não falei isso aqui em nenhum momento. Apesar dos pais terem recebido autoridade da parte de Deus sobre os filhos, toda a autoridade humana tem limites. Somos criatura, nossa liberdade é limitada e a nossa autoridade é limitada. Ela sempre está debaixo da autoridade de Deus. Por exemplo, quando um tribunal superior, lá em Atos, mandou os discípulos de Cristo pararem de pregar, era um tribunal, eles tinham uma autoridade constituída sobre a vida daqueles homens ali. Eles falaram, cara, a gente não vai parar de pregar. A condição era, eu vou soltar vocês, vou libertar vocês, mas vocês têm que parar de falar de Jesus. E eles falaram, você faz o que você quiser, a gente vai continuar falando de Jesus. Mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, da mesma forma, os filhos têm que obedecer aos pais em união com o Senhor. Obedecer aquilo que é apontamento de Deus para a vida de vocês. Então, agora, se o pai está fazendo alguma coisa, está exigindo ou está mandando você fazer alguma coisa que é radicalmente contra um apontamento bíblico, você, com educação, com amor, com cordialidade, você vai contra-argumentar. Outra coisa que é um mito, que não tem nada a ver, que eu não falei aqui. Honrar pai e mãe não é fazer parte da mesma religião deles. Não é. Então, alguns pais, de repente, podem falar, não, mas eu sou da religião tal, você tem que ser também da religião tal, porque a Bíblia fala que você tem que honrar pai e mãe. Mas eu não acredito na Bíblia, mas você tem que honrar pai e mãe. Aí, não, a Bíblia incentiva a gente a analisar todas as coisas. O que Paulo fala? Examine tudo e retém o que é bom. Isso pode fazer com que uma pessoa escolha uma religião completamente diferente da dos pais. A Bíblia fala de servos fiéis a Deus que não seguiram a religião dos seus pais. Abraão não seguiu a religião dos pais. Abraão estava lá na religião dos pais dele, né? Aí uma voz, porque naquela época não existia, né, nada do jeito que a gente entende hoje. Então Abraão estava lá batendo tambor, aí uma voz falou, Abraão, e ele, rapaz, que parada é essa? Sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então Abraão não seguiu a religião dos pais. Ruth não seguiu a religião dos pais, ela seguiu a religião da sogra dela, Noemi. E Paulo não seguiu a religião dos pais, os pais de Paulo eram judeus, Paulo seguiu a Cristo. Então, por último, Jesus não nos ordena a nos submetermos a ordens e a relacionamentos abusivos e violentos. Você não consegue acreditar que Deus exigiria da gente submissão a ordens violentas, opressivas, violentadoras sobre a vida da gente. Então, com pais abusivos, a situação é diferente. Maltratar filhos é uma traição terrível a Deus. Se Deus deu aos pais filhos como herança, como bênção, se um pai maltrata e de forma violenta trata os seus filhos, ele está cometendo uma abominação contra Deus. Então mas ainda assim existem formas da gente honrar pais abusivos sem se submeter ao abuso. Então a gente faz parte de uma comunidade da fé. Se você tem uma desconfiança que você tem um pai ou uma mãe cometendo um comportamento abusivo, você pode pedir ajuda da sua liderança. Uma outra coisa que todo cristão pode e deve fazer é honrar esse pai e essa mãe em amor, orando por eles. Senhor, atua com o teu espírito sobre a vida do meu pai e da minha mãe. Senhor, muda esse comportamento. Senhor, enche ele de paz. A Bíblia fala que o nosso amor cobre multidão de pecados. Então, cara, cubra os pecados, os equívocos dos seus pais com amor. Não é com rebelião, é com amor. Então você tem todo o direito de ter uma vida segura, saudável, longe de abuso. Você tem o direito de ser honesto, mas fazendo isso tudo do jeito que a Bíblia orienta a gente. Então você tem que aprender a perdoar, orar pelos seus pais. Isso muda a sua vida e com certeza vai mudar a vida dos seus pais.
Então, viver de forma diferente, sem cometer os mesmos erros. Enfim, quero terminar lembrando o seguinte: não esqueça das promessas, da promessa, do que a gente falou no início. Então, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o teu Deus te dá, e para que tudo te vá bem. De quem esse versículo aqui está falando? Quem é que faz a nossa vida na face da terra durar muito? Quem é que faz a nossa vida na face da terra ser boa? Esse versículo está falando de Jesus. Honra teu pai e tua mãe para que Jesus seja uma realidade na tua existência, na tua vida, na tua história. Jesus vai fazer teus dias sobre a terra durarem muito. E Jesus vai fazer, mesmo a gente estando vivendo dias maus, dias difíceis, tendo aflições, Jesus vai fazer com que nós sejamos mais que vencedores. Amém? Então, assim, guarda essa promessa, se agarra nessa certeza, nessa esperança e coloca em prática. Tá legal? Dúvidas, crises, está em crise, está com dúvida, está chocado, né, com alguma coisa que eu tenha falado aqui, me procura depois, a gente troca uma ideia, a gente marca um bate-papo, tá? Você não é obrigado a entender, compreender e digerir tudo de uma vez só, não. Tá? Estou à sua disposição, eu, Clóvis, Fabrício, para a gente falar, compartilhar com vocês o projeto de Deus para a vida da gente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Terminei antes da meia-noite. Que bom. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é luz, é lâmpada para os pés da gente e ajuda a gente a não cair em nenhum erro, nenhum equívoco, nenhum buraco. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda a gente a viver essa instrução. Senhor, isso é um desafio para a gente. A nossa natureza é completamente distante desses desejos que o Senhor tem para a vida da gente no tocante a esse mandamento. E a gente conta com a ajuda do Teu Espírito Santo. Obrigado porque o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição e o envio do Espírito Santo para a vida da gente nos dá a certeza que no Senhor a gente tem força para colocar em prática tudo isso que a Tua palavra diz para a gente, Pai. Então, capacita a gente, enche a gente com o Teu Espírito, nos dê experiências novas com os nossos pais, ajuda a gente, Senhor, a amá-los, a honrá-los em todas as situações, Senhor. E esses que são ainda mais desafiadores, relacionamentos que são difíceis, mais desafiadores, Senhor, nos dê a sabedoria do alto, não da nossa carne, do alto, para que sejamos usados pelo Senhor para honrar os nossos pais, nossa mãe, e com isso honrar o Senhor também. A gente faz essa oração, te pede o Teu socorro em nome de Jesus. Amém.